Jesus, um nome que atravessa os séculos, que desperta paixões, debates, fé e ceticismo. Um personagem cuja história, seja qual for a lente com que a observamos, mudou para sempre os rumos da civilização ocidental. Mas afinal, quem foi Jesus de Nazaré? Um sábio entre os homens? Um líder político disfarçado de profeta? Um enviado divino? Ou uma construção simbólica que representa algo maior do que um indivíduo histórico? Neste vídeo, vamos explorar essas 4 possibilidades e talvez perceber que, por trás delas, há muito mais do que respostas fáceis. Ao final, você será convidado a refletir por si mesma, por si mesmo, sem dogmas, sem imposições, apenas com consciência e liberdade interior. Comecemos pela primeira hipótese: Jesus como um mestre espiritual. Ao observar os ensinamentos atribuídos a ele nos evangelhos canônicos e apócrifos, encontramos temas que ressoam profundamente com as grandes tradições místicas da humanidade. O convite ao amor incondicional, ao perdão como caminho de cura, à superação do ego, à busca do reino de Deus, não como um lugar distante, mas como uma realidade interior. Frases como "O reino de Deus está dentro de vós", "Amai os vossos inimigos", "A verdade vos libertará", apontam para um ensinamento voltado à transformação da consciência, não apenas à adesão a crenças externas. Nessa perspectiva, Jesus surge como um guia da alma humana, alguém que viu além das aparências e que apontava para a essência divina presente em cada ser. Muitos estudiosos compararam os ensinamentos de Jesus aos de Buda, Krishna, Lao Tse, Zoroastro, não como cópias, mas como manifestações de uma sabedoria universal que se expressa de formas diferentes conforme a cultura e o tempo. Ele teria ensinado por parábolas, por metáforas, usando imagens do cotidiano para revelar verdades ocultas. Um método típico dos mestres espirituais que sabem que o verdadeiro conhecimento não se impõe, se desperta. Sob esse ponto de vista, Jesus não veio fundar uma religião, ele veio despertar consciências. O cristianismo institucionalizado, surgido séculos depois, pode ter se afastado desse propósito inicial, transformando ensinamentos interiores em doutrinas exteriores. Mas a chama do mestre espiritual continua viva para quem tem olhos de ver. Agora, avancemos para uma outra leitura: Jesus como um revolucionário político. Essa visão tem ganhado força entre historiadores e pesquisadores que analisam o contexto social e político da Judéia no século I, um tempo marcado pela ocupação romana, por injustiças sociais brutais, por conflitos entre judeus e romanos e também entre diferentes grupos judaicos, com visões divergentes sobre a religião e o poder. Dentro desse cenário, Jesus teria sido um líder popular, um contestador da ordem vigente, alguém que denunciava os abusos dos poderosos, sejam romanos ou religiosos, e que anunciava um novo tipo de reinado. Em um reino de Deus, onde os últimos seriam os primeiros, os pobres seriam exaltados, e os ricos teriam dificuldade de entrar. Expressões como "bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça", ou atitudes como virar as mesas dos cambistas no templo, podem ser lidas como gestos de protesto social. Ele caminhava com marginalizados, com mulheres, com doentes, com leprosos, com publicanos e pecadores. Essa escolha de companhia já era, por si só, um ato político. Alguns estudiosos sugerem que sua condenação à crucificação, uma pena romana reservada a rebeldes e insurretos, indica que as autoridades o viam como uma ameaça real à ordem estabelecida. Um homem perigoso, não apenas espiritualmente, mas politicamente. Nesse cenário, Jesus teria sido alguém que propunha uma revolução, não pelas armas, mas pela ética, pelo amor, pela justiça. E talvez isso fosse ainda mais subversivo do que a guerra. Claro que essa visão também tem limites. Reduzir Jesus a um ativista
pode empobrecer a dimensão espiritual dos seus ensinamentos. Mas ela nos lembra que espiritualidade e justiça social não estão separadas, que falar de amor ao próximo, quando vivido até as últimas consequências, pode desafiar estruturas inteiras de poder. Vamos agora à terceira possibilidade: Jesus como um avatar divino. Aqui entramos numa abordagem mais metafísica, mais teológica, presente em muitas vertentes do cristianismo e também em tradições espiritualistas ao redor do mundo. A ideia central é a de que Jesus não foi apenas um homem iluminado, mas a encarnação de uma consciência divina, um ser que veio ao mundo não apenas para ensinar, mas para manifestar a própria essência do divino em forma humana. Em algumas correntes cristãs, isso se expressa na doutrina da encarnação. O Verbo se fez carne, Deus se fez homem. Em outras tradições, como o hinduísmo, a ideia de avatar é mais fluida. Seres elevados que descem ao mundo para restaurar a ordem, a harmonia e o Dharma. Krishna, Buda e outros são vistos assim. Nessa visão, Jesus não veio apenas para ensinar boas condutas ou denunciar injustiças. Ele veio para revelar o mistério de Deus em forma viva. Ele seria a ponte entre o céu e a terra, entre o finito e o infinito, entre o humano e o divino. Seus milagres, sua compaixão, sua morte e ressurreição seriam expressões desse poder transcendente operando no mundo. É uma abordagem profundamente inspiradora para milhões de pessoas, mas também exige uma entrega de fé, uma abertura ao mistério. A mente lógica pode resistir a ela, buscando provas, evidências, coerência histórica, e está tudo bem. Cada um caminha com as ferramentas que possui. É importante lembrar que essa visão não precisa excluir as anteriores. Um avatar pode ser também um mestre e um reformador. A diferença está no grau de consciência que se atribui a ele e no sentido espiritual de sua missão. Por fim, chegamos à hipótese mais controversa: Jesus como mito. Essa teoria parte da ideia de que Jesus, como o conhecemos, pode não ter sido uma figura histórica real, mas uma construção simbólica, uma síntese de arquétipos espirituais, de histórias anteriores, de figuras lendárias que já circulavam antes dele, como Horus no Egito, Mitra na Pérsia, Dionísio na Grécia. Há de fato paralelos curiosos: nascimento milagroso, morte sacrificial, ressurreição, 12 discípulos, milagres. Alguns estudiosos apontam que esses elementos são recorrentes nos mitos de heróis solares, de deuses que morrem e renascem, simbolizando os ciclos da natureza, da alma e da vida cósmica. Nessa perspectiva, Jesus seria uma figura simbólica, criada para representar o processo de transformação interior, o despertar da consciência, o caminho do sofrimento à iluminação. Não importa se ele viveu de fato, mas o que ele representa. Essa visão é comum em correntes do misticismo moderno, do ocultismo, da psicologia arquetípica, e pode ser uma forma rica de se conectar com o símbolo de Jesus sem a necessidade de aderir a uma religião específica. Mas ela também levanta questões importantes. Se Jesus não existiu historicamente, como explicar o impacto de sua figura na história real? Como compreender os registros, ainda que escassos, de fontes não cristãs que mencionam sua existência? E será que a força simbólica exclui a possibilidade de uma existência concreta? Talvez não seja necessário escolher entre uma visão literal e uma simbólica. Talvez Jesus seja ambas. Talvez ele tenha sido um homem real que, por sua grandeza de alma, tornou-se também um mito vivo, um símbolo eterno da luz em meio às trevas. Agora, antes de seguirmos para a segunda parte, quero te convidar a uma pequena pausa. Se esse conteúdo está te fazendo refletir, se está abrindo novas possibilidades dentro de você, curta este vídeo
Isso ajuda o canal Caminho da Lua a alcançar mais pessoas com conteúdo profundo, respeitoso e transformador. Agora vamos integrar essas 4 visões, explorar como elas dialogam entre si e caminhar juntos para uma compreensão mais ampla e espiritual da figura de Jesus, além das fronteiras da religião, da história ou da crença. Nos vemos em breve. Já exploramos 4 visões diferentes sobre a figura de Jesus: o mestre espiritual, o revolucionário político, o avatar divino e o mito simbólico. Cada uma dessas perspectivas lança luz sobre aspectos distintos e complementares. Mas o que acontece quando deixamos de vê-las como opostas e começamos a compreendê-las como facetas de uma mesma joia? Talvez o primeiro passo para essa integração seja admitir que não sabemos tudo e que não precisamos saber para nos conectarmos com o mistério. O que importa, no fundo, é o impacto que esse arquétipo chamado Jesus pode ter em nossa consciência, em nosso despertar interior. Vamos agora aprofundar a integração dessas 4 visões, considerando que todas elas, em seus contextos, nos ajudam a compreender não apenas quem foi Jesus, mas quem podemos nos tornar quando acessamos nossa própria centelha divina. Se pensarmos em Jesus como um mestre espiritual, ele nos aponta um caminho de autotransformação, um caminho que passa pelo perdão, pela compaixão, pela entrega, pelo amor incondicional. Ele não pedia adoração, mas transformação. Seu convite não era para venerá-lo, mas para segui-lo, ou seja, viver o que ele viveu. Como disse certa vez, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará ainda maiores. Essa afirmação não coloca Jesus em um pedestal inatingível, mas sugere que o que ele manifestou está em potência dentro de todos nós. Ele foi mestre não por querer discípulos, mas por revelar que cada ser é um mestre em gestação. Ao mesmo tempo, quando o vemos como um revolucionário político, entendemos que sua espiritualidade era prática, encarnada, comprometida com a realidade. Ele não fugia do mundo, não se isolava em mosteiros ou desertos para negar a vida. Ele mergulhava no sofrimento humano e denunciava as estruturas que o perpetuavam. Isso é profundamente espiritual. Porque espiritualidade não é só transcender, é também transformar. É agir com consciência, com ética, com coragem. Quando Jesus acolhia uma mulher adúltera, um cobrador de impostos, um leproso, ele estava desafiando a ordem moral e religiosa da sua época. Estava dizendo que o valor de uma pessoa não está em seu status social ou pureza ritual, mas em sua humanidade. Se pensarmos em um avatar divino, então Jesus é mais do que um homem sábio ou um reformador. Ele é um canal do divino na Terra, e aqui entra um ponto interessante. Na tradição cristã, disse que ele era filho de Deus, mas também se diz que somos todos filhos de Deus. Isso significa que Jesus é único e, ao mesmo tempo, espelho. Um reflexo daquilo que podemos ser quando nossa humanidade se abre para o divino. Ele seria como uma janela, por onde a luz da consciência universal se projetou com mais intensidade. Um exemplo vivo do que acontece quando o ego se rende ao espírito. E mesmo a visão de Jesus como mito não precisa ser descartada ou vista como heresia. Os mitos não são mentiras, são verdades profundas expressas em linguagem simbólica. Quando lemos a história de Jesus como um mito arquetípico, percebemos ali o drama da alma humana. Nascimento, desafio, morte simbólica, renascimento, ascensão. É o roteiro do herói, do iniciado, do buscador. Esse mito se repete em muitas culturas, porque é o retrato do processo de despertar espiritual. Quando passamos por crises, perdas, desilusões, morremos em alguma parte. Mas, ao atravessar essas experiências com consciência, podemos renascer com mais sabedoria. E é isso que Jesus representa em sua jornada, a possibilidade de renascer para uma vida maior, mais alinhada com o amor, com a verdade, com o ser essencial.
Unindo todas essas visões, talvez possamos dizer que Jesus foi sim um homem histórico que viveu e ensinou. Foi também um reformador corajoso, que desafiou sistemas injustos. Foi para muitos uma expressão direta do divino. E foi também um símbolo eterno, presente nos mitos, nos arquétipos, nos sonhos da humanidade. Talvez o mais importante não seja definir quem ele foi objetivamente, mas o que ele desperta em nós hoje. O que essa figura representa em nossa jornada pessoal de autoconhecimento? Em que medida sua presença simbólica pode nos inspirar a viver com mais consciência, mais ética, mais compaixão? É curioso como, ao longo da história, diferentes grupos tentaram apropriar-se da figura de Jesus para justificar suas ideologias. Já o pintaram como loiro e europeu, como guerreiro, como conservador, como comunista, como guru da nova era. Mas talvez Jesus nunca tenha sido de ninguém. Talvez ele pertença à humanidade como um todo, e a cada um de nós, como reflexo da nossa própria busca. Alguns acham que o verdadeiro Jesus foi ocultado, distorcido, apagado pela história. Outros acreditam que tudo o que precisamos saber está acessível, basta termos olhos e coração abertos. Há quem veja nele um símbolo de libertação, há quem o tema como instrumento de controle, e há quem simplesmente não o veja, por cansaço, por dor, por decepção com a religião. Seja qual for sua relação com essa figura, o convite aqui é para olhá-lo de novo, sem medo, sem preconceito, sem dogmas, apenas com curiosidade, com abertura, com presença, porque, em última instância, Jesus talvez represente a centelha de luz que habita em cada ser. E se ele for isso, a lembrança viva de que há um centro luminoso dentro de nós, então talvez ele não precise ser definido, apenas vivido. Afinal, ele próprio disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E há uma frase muitas vezes usada para excluir, mas que pode ser compreendida de outra forma. O caminho como jornada interior, a verdade como aquilo que liberta e a vida como expressão plena do Espírito. Não é necessário ser cristão para reconhecer o valor espiritual dessa mensagem. Assim como não é necessário crer em milagres para se inspirar na vida de alguém que escolheu amar até o fim. E talvez esse seja um milagre maior. Amar apesar da dor, perdoar apesar da injustiça, confiar apesar da cruz. Se a figura de Jesus nos ensina algo, é que o espírito humano é capaz de se elevar acima das circunstâncias, de transcender o sofrimento e se tornar luz para outros. Ele foi talvez o primeiro a dizer com a vida: é possível ser livre mesmo na prisão, é possível amar, mesmo sendo traído, é possível morrer, e ainda assim renascer. E com isso ele não quis criar uma religião, quis criar um novo ser humano. Se esse vídeo tocou seu coração, se despertou em você alguma nova perspectiva, inscreva-se no canal Caminho da Lua. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que elevam, questionam e iluminam. E deixe seu comentário. Qual dessas visões de Jesus mais ressoou com você? Ou será que todas têm algo a ensinar? E aproveito para te convidar para o próximo vídeo da série. Vamos refletir sobre uma pergunta essencial para quem está no caminho do conhecimento e da alma. Quem foram os grandes sábios da humanidade e o que os tornou sábios? Vamos explorar nomes que deixaram marcas profundas na história, mas, mais do que isso, vamos investigar a essência da verdadeira sabedoria. O que faz alguém ser chamado de sábio? É o que sabe? É o que vive? É o que cala? Nos encontramos lá. Até o próximo vídeo.